esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 2º domingo da Quaresma, e todos os anos, no 2º domingo da Quaresma, a Igreja propõe para nós a leitura do Evangelho da Transfiguração do Senhor. Esse ano nós estamos lendo conforme Marcos, a Transfiguração do Senhor. E a transfiguração de Jesus, esse momento luminoso, esse momento glorioso que acontece na presença dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, transfiguração do Senhor é muito conveniente nesta Quaresma, ou em toda a Quaresma. Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de nós olharmos para as nossas misérias, é um tempo de nós meditarmos sobre os nossos pecados, as nossas fraquezas, buscar a conversão, buscar a mudança de vida, buscar a superação dos nossos pecados, das nossas misérias. Com a graça de Deus, a gente vive isso todo ano, intensamente na Quaresma, para celebrar de modo mais conveniente, mais digno a Páscoa do Senhor. Mas não só a celebração da Páscoa, mas também a nossa Páscoa definitiva. É sempre uma preparação para a nossa Páscoa definitiva. E meditar a transfiguração do Senhor num tempo de Quaresma é um alívio, podemos dizer assim, para nós, é um pequeno consolo que nós precisamos, assim como os próprios apóstolos precisaram, e por isso Jesus deu a eles. A transfiguração do Senhor é um pequeno consolo neste deserto que nós vivemos. No deserto da nossa vida, a transfiguração é um pequeno oásis que nos ajuda a entender melhor o sentido do próprio sofrimento, o sentido do próprio deserto. Então, aqui neste monte, Jesus se transfigura diante dos apóstolos. E nesse momento aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Então está aqui nesta montanha o Antigo Testamento. E está também o Novo Testamento. Não só em Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, o Espírito significa, aliás, a nuvem significa o Espírito, a voz do Pai
e também o Filho amado, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e além disso os apóstolos, a Igreja de Jesus Cristo. Está aqui o Antigo e o Novo Testamento, unidos ao redor de Jesus Cristo, o centro, né, da Sagrada Escritura, mas também o centro da história da salvação. Estão todos aqui, vivendo este momento glorioso, esse momento luminoso. E neste monte, Jesus luminoso, transfigurado, ajuda os apóstolos a entenderem o sentido da dor, o sentido da cruz, o sentido do deserto. Por quê? Porque logo após esse momento, algum tempo depois, como também nós, daqui a alguns dias, Jesus subiria para um outro monte, subiria no Monte Calvário, e ali seria crucificado. Então Jesus sobe no monte hoje e se transfigura para dar uma prova da ressurreição, uma prova da eternidade, uma pequena prova para os apóstolos do céu, daquilo que aguarda quem fica firme na sua caminhada, quem é fiel a Jesus Cristo até o fim e carrega a sua cruz. Então Jesus dá uma pequena prova da vitória, uma pequena prova da recompensa que espera aqueles que passam pela cruz. Então ajuda os apóstolos, ajuda os discípulos e nos ajuda a viver a nossa quaresma. Tudo isso tem sentido. Se a gente pensasse que a nossa vida, fosse uma eterna quaresma, não teria sentido. Que a nossa vida fosse um eterno deserto, nós no mínimo ficaríamos deprimidos. No mínimo, porque outras coisas poderíamos fazer, Eu não sei se a vida tem sentido. Aliás, eu tenho certeza, não tem sentido se o sentido não está em depois, não está no após esta vida. Então, olhar para Jesus transfigurado é aquela pequena consolação que nos ajuda a entender o que nos aguarda. E não só, mas nos ajuda a buscar ainda mais aquilo que nos aguarda. A ressurreição, o céu, a vida com Deus, a transfiguração também que nos espera, que nos aguarda. Então, no monte que Jesus sobe hoje, nós vemos então toda essa realidade ali presente, que nos inspira a continuar firmes na nossa caminhada, porque isso também nos aguarda, nós iremos passar, por este momento. Na vida, nós vivemos mais pela fé. E é por isso que, apesar de Pedro dizer: Senhor, está maravilhoso aqui, está ótimo, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui, Senhor. Vamos permanecer neste momento de consolação. Vamos ficar aqui neste momento glorioso, neste momento maravilhoso, neste momento luminoso. Eu não quero sair daqui. Vamos fazer uma tenda. Na nossa vida, nós vivemos mais pela fé. E é por isso que, apesar de Pedro dizer isso, o Senhor retoma a sua caminhada, desce a montanha para logo após subir a outra, a montanha do Calvário. Então, meus irmãos, nós temos a tentação de querer consolações o tempo inteiro. Até tive dando aula esses dias para umas crianças na Escola Atos, em Firminópolis, e estava explicando para elas que para participar da missa, nós precisamos assim aprender a virtude do silêncio. Por que a gente tem que fazer silêncio na missa? Porque senão a gente não escuta a voz de Deus. E os menorzinhos me perguntaram assim: padre, eu até que falo com ele, mas ele não me responde. Eu falo bastante com Deus, mas eu não escuto a voz dele.
O que significa isso? Mas não foi só um que me questionou sobre isso, não, foram vários. Então eu disse para eles: olha, Deus sempre fala, mas nós nem sempre temos condições de ouvir. Então a gente precisa aprender a ouvir a Deus, precisa educar os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. O Pai diz hoje: escutai o meu filho amado. Este é o meu filho amado, escutai. Então nós precisamos escutar a Deus, que nos fala sempre. Só que quando eu digo que precisamos educar os nossos ouvidos, eu acredito que a primeira educação que a gente precisa receber é essa, de entender que Deus fala, sobretudo, nos meios ordinários. Por exemplo, neste momento que nós estamos aqui, Deus está falando, mas a gente quer momentos assim gloriosos, né? Com raios, rajadas de vento, trovões e aquela voz, né? Aquela voz que sai de uma nuvem e etc. E Deus está falando sempre. Deus fala na sua palavra, Deus fala na homilia do padre, Deus fala num conselho que eu recebo de um amigo, um conselho bom, num conselho que eu recebo dos meus pais. Deus fala, às vezes, em pequenos sinais no meu dia a dia, em pequenos gestos que eu recebo, assim, das pessoas, gestos inesperados. E Deus está falando o tempo inteiro, está falando, mas eu não estou com os ouvidos educados para escutar a voz de Deus que fala no ordinário. Eu quero que Ele fale no extraordinário. Eu quero que Ele fale assim no momento assim glorioso como este que nós vimos no Evangelho. Mas isso acontece raramente. Geralmente Ele fala em meios ordinários. Como eu disse, sobretudo através da Sagrada Escritura, dos ensinamentos da igreja. E a gente diz: não, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não acredito. As crianças reclamam, né? Padre, até que eu falo, mas ele não responde. Mas se nós tivéssemos coragem de reclamar, falaríamos a mesma coisa, porque nós não somos diferentes. Mas elas ainda estão pequenas e estão assim no caminho de aprender, e a gente está velho e ainda está reclamando porque Deus não fala. E Ele falando, e Ele não fala, eu não escuto. Então, porque você não escuta não significa que Ele não fala, porque você não está habituado a escutar a Deus, ou não aceita Deus que fala assim de modo às vezes tão ordinário. Então precisamos escutar a voz de Deus, precisamos escutar a voz de Deus que fala no ordinário. Este é o meu filho amado, escutai. Escutai-o. A nossa vida nós vivemos mais pela fé, muito mais do que por momentos assim como estes que vimos no Evangelho. Porém, esses momentos acontecem também e servem de consolação. Como eu disse, são pequenos oásis que Deus nos oferece nesta caminhada desértica que nós temos, mas que não correspondem ao todo que nos espera. Apenas um faixo de luz de toda a luz que nos aguarda. É apenas uma faísca de tudo aquilo que nos espera. Então, os momentos de consolação que às vezes nós queremos, né, para sempre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer, sobretudo os jovens, né, depois de um retiro, acham que aquele momento assim, sabe, aquele momento de o coração ferver, queimar, né, aquela coisa de você sentir a presença de Deus vai continuar para sempre. Os jovens caem nessa tentação também e às vezes desistem justamente porque a realidade é bem outra. Então esses momentos servem para nos ajudar, nos fortalecer, mas eles não representam o todo que nos aguarda. Digamos que a gente pare nesse pequeno oásis, né? Todo mundo sabe o que é um oásis no deserto, né? Digamos que a gente pare nesse momento, a gente perde a oportunidade de desfrutar da terra prometida, que é muito melhor do que um pequeno oásis, que é muito maior, né, que é para a eternidade. Então, meus irmãos, neste dia em que o Senhor sobe ao monte e se transfigura, nos ajudando a entender
que a nossa cruz tem sentido, que o nosso sofrimento tem sentido, porque nós também seremos transfigurados, peçamos ao Senhor Jesus a graça da fé. Nós precisamos de fé para descer a montanha e continuar a nossa caminhada, até que finalmente subamos a montanha da cruz e ali, possamos morrer com Jesus Cristo, morrer para o homem velho, morrer para os nossos pecados e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,